Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa de Santo Antônio, padroeiro de nossa diocese, de nossa cidade e de muitas comunidades por todo o nosso país, já que ele, dentre todos, é o santo mais amado do Brasil. E com muita razão, pois ele nasceu no ano de 1195, finalzinho do século XII, e desde muito pequeno tinha interesse pelas coisas de Deus, foi, assim que pôde, para a catedral, onde havia ali o colégio do Cabido, onde ele foi formado, dentro da regra de Santo Agostinho. Ele era cônego da Ordem da Santa Cruz. Depois, ele, porque teve uma tentação forte contra a castidade, a qual ele venceu fazendo o sinal da cruz sobre uma coluna de mármore em que se diz que o dedo dele ficou marcado, ele solicitou para viver uma vida eremítica, uma vida de total reclusão, dedicado aos estudos, dedicado apenas à oração. Foi então que, dentro de uma vida tão simples, ele, sacerdote, foi ordenado sacerdote com 16 anos. Tamanha era a sua inteligência. Atendeu 2 frades franciscanos. A Ordem de São Francisco tinha sido fundada há pouco tempo e já tinha milhares e milhares de seguidores. Ele ficou muito impressionado, porque já tinha sabido da morte de alguns franciscanos pelos mouros muçulmanos. Então ele queria para si o martírio. Então perguntou aos 2 frades se ele entrasse para a ordem franciscana, se eles o enviariam à missão junto aos mouros para ser martirizado. Eles disseram que sim, com muita oposição do seu superior. Santo Antônio foi junto com aqueles 2 frades e abraçou a regra de São Francisco. E de fato foi para a missão. Mas chegando no lugar, ele teve uma doença muito grande. E então os superiores entenderam que deviam mandá-lo de volta para Lisboa, para que ele se tratasse, mas durante o trajeto para Lisboa soprou um vento contrário e a embarcação foi parar na Sicília, na Itália. Justamente por aqueles dias, São Francisco havia convocado um capítulo geral da ordem. E o superior resolveu levar Santo Antônio consigo para o capítulo. Ele, muito humilde, estava sempre fazendo os serviços mais modestos. A sua especialidade era lavar louça. Estava lá, e havia alguns frades que iriam ser ordenados. E como o pregador que ia dar a prática para os frades não compareceu, pediram a ele se ele poderia dar uma pregação. E esta foi a primeira pregação de Santo Antônio. Todos ficaram completamente impressionados
com a força, o ímpeto, a unção, a intensidade das suas palavras. E, de fato, dali, São Francisco determinou que ele fosse imediatamente estudar escolástica para que pudesse ser não apenas o primeiro teólogo da ordem franciscana, mas o primeiro grande pregador da ordem. São Francisco tinha tanta estima por Santo Antônio que o chamava de o meu bispo. E os papas, na sequência, sempre devotaram a Santo Antônio os maiores elogios, chamando de Arca do Testamento, porque ele sabia 36 livros da Bíblia de cor. Depois chamavam-no de Martelo dos Hereges, porque de fato ele foi para a missão no norte da Itália, depois no sul da França, para pregar contra a heresia cátara. A palavra cátaros, no grego, significa puro. E essa doutrina nasceu justamente como uma resposta para a crise que a igreja enfrentava na época. O século X, no final do qual nasceu Santo Antônio, aliás, o século X não, ele nasceu no século XII, estou enganado. O século XII ainda era um século de bastante crise interna na igreja. Século XII, XIII. Podemos lembrar, por exemplo, o Papa foi transferido para Avignon justamente naquele período, havia uma grande crise política, divisão na igreja por todos os lados, maus exemplos dados pelas autoridades eclesiásticas. Então, nessa região, o norte da Itália, sul da França, começou a aparecer uma heresia, em que aquelas pessoas se autoproclamavam bons homens, bons cristãos, os puros, os cátaros, como eles foram chamados, um pouco pejorativamente. E essa heresia consistia em desprezar a matéria. Eles consideravam que a matéria era má e que tinha sido criado por uma divindade má. Eles acreditavam que havia dois princípios no mundo, um princípio bom, que era Deus, e um princípio mau, que era uma espécie de Deus mau, e que ele teria criado a matéria. Portanto, eles pregavam uma pobreza radical, renúncia aos bens da terra, pregavam, por exemplo, contra a igreja física, preconizavam uma igreja somente espiritual, invisível. Eles, portanto, condenavam os sacramentos. Por exemplo, todos conhecemos a história de Santo Antônio, que foi pregar sobre o mistério da Eucaristia e um herege não quis acreditar. Esse herege era o quê? Um cátaro. Ele não acreditava na Eucaristia porque os cátaros haviam inventado a doutrina de que a matéria foi criada por um princípio mau e, portanto, não tem sentido que Deus tivesse sido feito homem. Então, eles não acreditavam na encarnação e também não acreditavam nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Então, acontece aquele milagre. Santo Antônio levanta o cibório com a hóstia e a mula dobra os joelhos, faz a genuflexão. Também nesse contexto aconteceu o famoso milagre dos peixes. Santo Antônio foi pregar numa cidade, os hereges cátaros haviam organizado toda uma série de atividades para distrair as pessoas, para que elas não fossem até lá. Santo Antônio foi pregar, não tinha ninguém, então ele disse: vou pregar para os peixes. E aconteceu esse milagre, os peixinhos levantarem a cabeça para escutarem a pregação de Santo Antônio, um modo com o qual Deus queria
de alguma maneira, confirmar a fé católica. Ora, ele era um homem um pouco diferente das imagens que nós temos. Ele era um homem um pouco gordo, assim, tinha um pescoço bem largo, uma cabeça ampla, com os olhos bem grandes, e quando ele pregava, ele conseguia, de uma maneira tão sobrenatural, atingir o coração das pessoas, que todos que o ouviam se sentiam como que atraídos por ele. Ele exercia um fascínio pregando, não simplesmente pelas palavras que ele dizia, era uma obra da graça mesmo que atuava através dele. Isso foi algo tão maravilhoso que muitas coisas aconteceram em torno da pregação de Santo Antônio. Por exemplo, pessoas que não podiam ir às pregações dele conseguiam escutá-lo pregando de casa. Ninguém sabe como. Uma graça. Ele esteve pregando em pelo menos 2 lugares ao mesmo tempo. Isso, há um registro histórico de uma ocasião em que isso aconteceu. Ele estava em 2 lugares pregando ao mesmo tempo, bilocou. Nas muitas ciladas que fizeram para que ele não pregasse, por exemplo, certa vez derrubaram um palanque no qual ele estava pregando e ele levitou na frente de todos os assistentes. Mas não apenas isso, a quantidade de milagres que aconteciam depois das pregações de Santo Antônio eram inacreditáveis. Há registros, por exemplo, de 22 bandidos que tinham ido por curiosidade à pregação e se converteram. Um número incalculável de aleijados, de cegos que recuperaram a vista, de pessoas que estavam agonizando e voltaram à vida, etc. Tudo por quê? Deus quis confirmar a doutrina pregada de maneira tão viva, eficiente por Santo Antônio. E a quantidade de milagres que aconteceram após a sua morte foi tão exuberante que ele foi canonizado com menos de 1 ano depois da sua morte, 8 meses após a sua morte. Foi o santo que foi canonizado mais rápido na história da Igreja. Houve depois uma disputa entre portugueses e italianos para tomar as relíquias de Santo Antônio. Até hoje, de certo modo, existe, né? Uns dizem Santo Antônio de Lisboa, outros Santo Antônio de Pádua. Mas em Pádua, onde estão os seus restos mortais, ele é chamado de Il Santo, o Santo, justamente porque a sua grandeza ultrapassa a de todos os demais que brilharam naquela região. Pensamos a Santo Antônio que surjam pregadores na nossa geração para debelar todos os erros que sopram contra a Santa Igreja. Os cátaros daquele tempo, uma seita que parecia chegar de uma maneira tão gentil e com uma resposta aparentemente tão santa. O próprio São Bernardo tem um sermão na festa da Anunciação em que ele fala dos cátaros e ele ironiza, ele diz: nossa, são tão santos, são tão puros. O que haverá de mais puro do que isso? De fato, eles, por exemplo, não celebravam sacramentos. Eles tinham um rito que consistia em colocar o Evangelho de São João sobre a cabeça da pessoa, e essa pessoa, com a vela acesa, rezava um Pai Nosso, e depois eles davam uma bênção e essa pessoa se considerava iluminada, purificada. Alguns, que eles consideravam mais puros, porque eles proibiam também o casamento, deixavam de comer e se suicidavam por inanição.
porque consideravam a matéria tão má que não podiam sequer comer. Nós vemos aí, em todas essas absurdidades, esses excessos, algo que foi uma resposta a outros excessos daquele período. E, portanto, parecia que a pregação de Santo Antônio chegava a ser um pouco desmoralizante, porque ele está apelando para quê? Para que os homens permaneçam nessa igreja cheia de gente estranha, cheia de problemas, cheia de coisas ruins, cheia de pecados. Ele está pregando, olha, permaneçam aqui, porque aqui é a arca da salvação, aqui é a casa de Deus entre os homens. E do outro lado, grupos sectários que estavam propalando os seus excessos como se fosse uma via de santidade. Porém, Deus respaldou aquela pregação com tantas e tantas graças. Que Santo Antônio interceda por nós, que a sua língua, que permaneceu incorrupta e até hoje está incorrupta, clame aos céus em nosso favor, mas suscite línguas de fogo que possam pregar a palavra, o evangelho com intrepidez, sem jamais se acovardarem diante dos erros da nossa geração.